Olá, amigos. Eu sou o Baru, sou fundador do canal Visão Judaica. Meus amigos, o vídeo que eu vou apresentar hoje é mais um daqueles que eu reprovei há 5 anos atrás. Eu já contei essa história aqui, quem acompanha o canal já está sabendo. Eu fundei esse canal há cerca de 5 anos atrás e nunca publiquei nada. Por quê? Porque eu era muito exigente comigo mesmo. Eu gravava um vídeo, analisava e acabava reprovando. Eu acabei que eu gravei 200 vídeos, reprovei 140, fiquei com 60. Depois desses 60, eu fiquei só com 5. Desses 5, tirei um e depois acabei deletando esse único vídeo. Comecei do zero. Só que eu resolvi fazer uma revisão nos vídeos antigos, porque eu ainda tenho eles no meu computador, e eu cheguei à conclusão que eu estava sendo muito exigente comigo mesmo. Então, eu tenho alguns vídeos com condições razoáveis que dá para apresentar para vocês. E o vídeo de hoje é um deles. Ele foi o primeiro vídeo que eu gravei. A primeira vez que eu fiquei em frente a uma câmera, eu gravei esse vídeo falando de alguns atributos do Eterno. Foi proposital, eu quis abrir o canal com esse vídeo, falando dos atributos do Eterno dentro de uma visão judaica. Eu te convido a ficar comigo, eu volto em 5 segundos depois da vinheta. Pessoal, estamos aqui para a gravação do nosso primeiro vídeo aqui para o nosso canal Visão Judaica. O tema escolhido é Atributos do Eterno, porque entendemos que conhecer o Eterno é de fundamental importância para que possamos ter uma vida bem-sucedida, pois é a partir do nosso conhecimento a respeito de Deus que definimos toda a nossa maneira de ser, as nossas escolhas, tais como nossa religião, nossa vida social e profissional, nosso caráter, enfim, todos os nossos valores de um modo geral. Observe que o que compõe a nossa personalidade é formada com influência total da maneira pela qual nós concebemos e conhecemos o nosso Criador. Primeiramente, vamos lembrar um pouco o que temos ouvido a respeito de Deus nos últimos tempos. Bem, entre outras coisas, nós temos ouvido ensinamentos do tipo: Deus é Pai, Deus é misericordioso, Ele sabe todas as coisas, Deus é amor, Ele está no controle, Ele não faz acepção de pessoas. Pois bem, de fato, todas essas qualificações realmente são verdadeiras, mas ainda assim são insuficientes para expressar as dimensões reais do nosso Criador. No final deste vídeo, falaremos sobre o que significa cada um desses atributos, além desses exaustivos ensinamentos, a inclusão da Trindade como sendo algo santo é uma coisa muito negativa. E o pior é que isso acaba levando as pessoas a terem uma percepção espiritual totalmente equivocada. Entendemos que uma religião monoteísta jamais pode dividir Deus em 3 partes. Isso é inconcebível. O mais agravante é que, com a visão da Trindade, a pessoa acaba tendo interpretação errada de toda a palavra de Deus. E finalmente acaba levando as pessoas à prática da Avodah Zarah, que quer dizer idolatria. Haja visto que no conceito de Trindade aparece a invenção de 3 deuses, ou seja, Deus Pai,
o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós sabemos que isso é um ensinamento completamente errado, pois a Torá nos ensina que devemos adorar e crer em um só Deus, a saber, o Eterno. Na verdade, os atributos do Eterno são muito, mas muito profundos e requer um esforço mental bem arrojado para poder entender, ao menos parcialmente, visto que o ser humano não tem qualificação para poder entendê-lo por inteiro. Isso porque ele é um ser infinito, ao passo que nós, seres humanos, somos apenas limitados. Vale lembrar que qualquer tentativa no sentido de definir o Eterno na sua forma plena é ineficaz, porque não temos como dizer o Eterno é assim ou assado, porque se falarmos isso, já estaríamos limitando-o. Na verdade, ele é indescritível, porque não há como defini-lo, porque não existem palavras à altura dele. Porque ele é um ser eterno e tudo que existe foi criado por ele, inclusive as palavras. Ou seja, as palavras só vieram à existência após a criação do mundo. Não vamos esquecer que antes da criação não existia nada, nem nações, nem idiomas, nem nada. Já o Eterno, sim, ele sempre existiu, porque ele é eterno. Antes do mundo ser mundo, ele já existia. E ele está acima de tudo e de todos. Está também acima de todos os conceitos, pois tudo foi criado por ele. Porquanto nós, homens, não temos condições nenhuma de descrevê-lo na sua forma exata. Para que isso fosse possível, nós teríamos que estar no mesmo patamar dele. Teríamos que ser eternos também, ou seja, teríamos que ser um Deus também. E como só existe um, é impossível ter outro Deus para defini-lo. Enfim, ele é infinito em tudo que se possa imaginar, e principalmente por ele ser eterno e pela sua unidade. Ele é único, soberano, incorpóreo, imensurável e vive na luz inacessível. Não existe outro igual a ele, nem semelhante. Não há nada que possa ser comparado a ele. De uma maneira mais profunda, podemos afirmar que só ele existe, pois todas as demais coisas e seres existem por uma concessão dada por ele próprio e por um tempo determinado. Tudo que existe está ligado a ele. Não existe nada independente dele. Tudo que existe no universo tem uma centelha de luz do Eterno. Não existe nada separado. Qualquer coisa que perca essa ligação com ele deixa de existir imediatamente. Toda a existência está dentro do Eterno. Não existe nada fora dele. Nós, seres humanos, temos a ilusão de que somos independentes. Porém, todos estamos ligados através da unidade do Eterno. Os homens, os animais, os vegetais, a natureza, enfim, todo tipo de existência. O nosso conceito referente à unidade de Deus, evidentemente, está alicerçada na própria palavra de Deus, ou seja, no Tanar. Vamos à palavra onde vamos mostrar com clareza a existência de um só Deus e um só Salvador, o Eterno. Pessoal, me permitam fazer uma interrupção aqui que eu gostaria de explicar uma coisa a vocês. Eu usei a Bíblia João Ferreira de Almeida porque ela é uma Bíblia mais popular entre os cristãos, visto que esse vídeo se dirige mais ao povo cristão, ok? Vamos lá. Deuteronômio 6,4 fala assim:
Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Vale fazer uma observação nesse versículo. No original, no hebraico, é assim: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Isso quer dizer o quê? Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. E essa última palavra, Echad, ela quer dizer um no sentido numeral. Não é único, como a maioria das Bíblias, elas traduzem como Deus único. Na verdade, está dizendo Deus é um, é o número um. Não dá chance nenhuma para ser 2, 3 ou mais. Então, essa oração, inclusive, é um mandamento de Deus que seja recitado pelo menos 2 vezes por dia. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. E os judeus levam muito a sério isso, porque parece uma coisa simples, mas aí está o segredo de muita coisa. Bom, em Êxodo 9:14 está escrito: porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. No livro de Samuel, 1 Samuel 2:2, está escrito assim: não há santo como Hashem, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então não existe mais rocha nenhuma como o nosso Deus. Em Isaías 44, versículo 6, diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então não existe Deus fora do Eterno. Isaías 44:8. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então aí não tem nem comentário, né? Isaías 45, de 20 a 22, fala assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens. As suas imagens de escultura feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Completando no 22, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. No livro de Isaías, ele faz questão de dizer que ele é um e não há outro. Repete incisivamente. Isaías 45:6 fala assim: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Meu Deus, mais claro do que isso. Mas ainda tem mais. Vamos para Oséias 13:4. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não
reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Então, veja que ele é o Salvador, não existe outro Salvador. Ele é o Salvador. O Mashiach, Ben Davi, que toda a comunidade judaica espera, ele é um enviado por Deus. O mentor e o criador de todo o plano é o próprio Deus. Então, o Deus de Israel, ele é o Salvador de todos nós. Bem, vamos agora para os capítulos e versículos que mostram que Deus é o Criador de tudo. Gênesis 1.1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós já poderíamos parar por aqui, porque veja que o versículo é taxativo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso já subentende que ele criou tudo. Em Gênesis 2:3 diz assim: e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara. Está falando do sétimo dia, mas está se referindo que ele descansou porque acabaram de criar toda a sua obra. Isaías 45:7 mostra que ele criou até o mal. Tem gente que se espanta quando a gente fala isso, mas foi o próprio Deus que disse: ele criou o mal. Portanto, tem pessoas que atribuem ao mal todos os pecados, porque foi culpa do inimigo, porque não sei o quê. Não existe força fora do Eterno. Se você pensar que existe uma força fora do Eterno, mesmo que seja uma força do mal, é uma forma de idolatria, porque não existe. Tudo é criado pelo Eterno, até o mal, porque o mal, na verdade, ele é um instrumento, ele não é um mal. Deus não permite que ninguém venha ter força, só ele faz a justiça. O mal é usado como uma forma de dar uma cutucada, vamos dizer assim, com o perdão da palavra, na pessoa que está praticando um erro. Então veja bem, Isaías 45:7 diz assim: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então veja que não sobrou nada para o inimigo. Na verdade, numa outra ocasião vamos falar sobre isso também, que o mal não é assim como as pessoas interpretam, não. Só para dar uma palhinha a respeito disso, vamos lembrar, por exemplo, se você tem uma dor, você chama essa dor de mal. Mas no fundo, o que o Eterno está querendo dizer para a gente quando ele manda um tipo de dor para a gente? Bem, se eu tenho uma dor na perna, por exemplo, primeiro eu tenho que ir pela aparência física. Fisicamente, eu tenho a dor na perna. O que eu devo fazer? Devo procurar um médico, para o médico me tratar, me dar um remédio para me sarar dessa perna. Então, esse mal veio para que eu procurasse o bem. Espiritualmente, esse mal veio para mostrar que eu estou praticando algum pecado, alguma coisa está escondida, algum erro. Eu tenho que me corrigir, descobrir, para eu me retratar dentro do Eterno, e ele muda esse decreto contra mim. Então é assim que funciona. Agora, tem gente que não gosta, não quero sentir dor. Lembre que aquela doença, que não se deve nem falar o nome, quando ela se revela, ela já está em fase terminal. Então, veja que a dor, ela não é tão má assim como as pessoas dizem. Isso só para ilustrar essa questão de Deus criou o mal. O mal é para isso. Deus é uma ferramenta que Deus usa para nos ajudar. Tudo é para o bem. Ganzu letová. Bem, para completar, vamos mostrar aqui que Deus é criador também da natureza. Por incrível que pareça, a natureza pode ter
a consciência, não uma consciência assim como nós temos entendimento, uma consciência assim, eu não sei que tipo, mas a natureza certamente reconhece que existe um soberano. Vamos mostrar o Salmo 148, muito interessante, e o Salmo diz assim: Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens, os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes, juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Eterno, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Você veja que esse salmo mostra que ele criou os astros, as aves, enfim, tudo que foi relacionado, que vocês escutaram, e deu um decreto que ele não muda. Por isso que os astros, eles fazem os seus movimentos no espaço, respeitando os ciclos citados, tudo dentro de uma ordem divina, não tem nada de acaso, tudo foi criado pelo Eterno. Agora vamos mostrar o Deus Salvador. Isaías 43:11 diz: Eu sou Adonai, e fora de mim não há Salvador. Então, é taxativo também. Não existe outro Salvador fora do Eterno. Bem, como eu falei lá no início, eu citei os atributos de Deus de uma maneira bem simplória, da maneira com que as pessoas ensinam por aí, né? Que a gente mesmo, todo mundo fala, né? Esses sete atributos, vamos dizer assim: Deus é Pai, Deus é justiça, Deus é misericordioso, Ele sabe todas as coisas, Deus é amor, Ele está no controle, Ele não faz acepção de pessoas. Muitas das vezes nós falamos essas coisas e nem temos a noção do que estamos dizendo, né? Vamos falar rapidamente de cada um desses 7 atributos. Bem, Deus é Pai. O que quer dizer isso, Deus é Pai? Evidentemente que não é Pai no sentido carnal, no sentido físico. É impossível Deus ser pai de alguém. Ele teria que ter uma deusa para ele ter um relacionamento, para que nascesse alguém. Seria até esquisito, né? Mas que Deus está acima desse conceito de macho e fêmea. Deus é um ser que ele não depende, ele não carece, ele não necessita de nada. Ele é soberano, ele não precisa de mais nada. Então, quando a gente diz que Deus é Pai, é porque Ele criou tudo. Então, porque Ele nos criou, Ele é o nosso Pai.
Assim como a gente costuma dizer, Santos Dumont é o pai da aviação. Então, quando nós dizemos Deus Pai, é isso que nós estamos querendo dizer. Deus Criador, Criador de tudo. Deus é justiça. Essa é uma coisa muito boa, mas também tem um lado que pode nos surpreender. Quando eu declaro que Deus é justiça, eu não posso esquecer que Ele vai ser justo para julgar as causas a nosso favor e vai ser justo para julgar aquelas causas que é contra nós. Então, muitas das vezes vem um decreto, né? Uma doença, um decreto, tudo de mal que acontece na vida da gente é um decreto, em função de alguma coisa errada que nós estamos fazendo. Porque nós sabemos que não existe acaso, não existe coincidência, não existe sorte, não existe azar. O que existe é a justiça divina. É aquela velha história, né? Plantou, colheu. Talvez não no tempo que a gente pensa. Às vezes eu estou recebendo agora como se diz, a minha penalidade, se é que eu posso falar assim, por uma coisa que eu cometi lá atrás, seja boa ou seja ruim. Então o Eterno, ele faz os decretos dele, decreta uma doença e não adianta eu espernear, eu vou ter que expiar aquele erro através dessa doença, até eu entender, fazer uma techuvá, pedir perdão. Então, quando Ele me perdoa, Ele me aceita no mundo vindouro. Mas isso não significa que eu não vou ter que pagar pelo erro que eu fiz. Então, isso, Deus é justiça, é assim. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus sempre houve, porque cada vez que nós somos punidos e venhamos a sofrer, sempre é ainda menos do que nós merecemos. Então, a misericórdia, ela é a calibragem da justiça. Quando Ele dá o nosso decreto, já está calibrado, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe tudo a respeito de nós, melhor do que nós mesmos. Nós não nos conhecemos, mas Ele nos conhece. Ele sabe todas as coisas. Então, nós dizemos isso sem ter a noção do que nós estamos falando. Nós dizemos que Ele sabe todas as coisas, mas daqui a pouco estamos reclamando. Estamos fazendo aquele monte de reclamação, que não sei o quê. Por que nós fazemos isso? Porque a nossa visão, como eu falei já, a nossa visão é limitada. E a visão de Deus é ilimitada. Nós somos criaturas finitas, nós somos finitos. Deus, Ele é infinito. Então nós não vemos o que Ele vê. É a mesma coisa que eu pegar um binóculo, né? Um binóculo que eu enxergo 10 mil metros para frente, vamos dizer. Eu olho com o meu binóculo, enxergo 10 mil metros e faço meu julgamento, né? Olha o que eu estou vendo, já julgo, já dou meus decretos, já acuso, já condeno, já faço o trabalho inteiro do tribunal. Mas acontece que a visão do Eterno é infinita. Então Ele vê lá onde eu não vejo. Por isso que às vezes a gente diz que Ele sabe todas as coisas, mas nós já criticamos, mas não está sendo justo isso. Não, esqueça isso. Tudo que vem do Eterno é justo. Ok? Deus é amor. Eu vou dizer uma coisa agora que eu tenho certeza que alguém vai achar, puxa, mas Deus é assim tão frio. Mas se você analisar profundamente, você vai ver que não é ser frio. De jeito nenhum, não é ser frio. Por exemplo, Deus, Ele é comparado como uma luz. Os estudiosos comparam o Eterno como uma luz ininterrupta, uma luz que fica jogando seus raios de luz sempre, sem parar, 24 horas por dia. Os raios de luz que representam as bênçãos de Deus, a luz divina caindo sobre todo o planeta, todo o universo. Tá? Então, é o amor dele. Ele nos ama, Ele dá a luz divina. Mas dá para quem? Ele joga aleatoriamente? Olha, eu não vou dizer que ele joga aleatoriamente, mas ele joga
sempre na mesma posição. Mas e como que eu tenho que fazer para mim receber essa luz, receber essas bênçãos? Eu tenho que me colocar na posição certa. Agora eu vou explicar o que é a posição correta. O que é a posição correta? Obedecer a sua lei. Aquele que obedece à palavra de Deus, que anda nas suas instruções, esse está na posição correta, você recebe a luz. A outra é o 6, ele está no controle, já foi dado uma pincelada nisso, que ele está no controle de todo o universo. Agora, tem gente que diz está sofrendo, né? Eu já vi pessoas estar lá com sofrimento. Deus está no controle. Deus está no controle. Às vezes não é tão bom para mim não, porque ele vê tudo e ele é um juiz. Então se eu estou no erro, olha, Deus está no controle, é um mau negócio para quem está no erro, né? Ele não faz acepção de pessoas. Se você se colocou na posição, ou seja, obedeceu às suas instruções, você vai receber a bênção, a luz divina. O não conhecimento de Deus leva a gente a ter ideias assim muito aquém da realidade. Às vezes nos atrapalham até na maneira de orar. Quantas vezes nós oramos, né? E até hoje a gente vê, né? Pessoas, como esses dias atrás eu vi uma mãe orando, né? Pelo seu filho. Seu filho era viciado em drogas e saía pela noite, perambular pela noite. E essa mãe desesperada estava orando, falando assim: Senhor, Senhor, acompanha meu filho onde quer que ele ande. Vai com ele, Senhor. Eu fiquei pensando, olha, embora esse coração dessa mãe estivesse machucado, estivesse clamando com sinceridade, mas, olha, acho que não seria assim a maneira de orar, né? Porque seu filho está viciado em drogas, está, né, em caminhos tortuosos, eu não posso pedir que Deus vá com ele, atender ele. Deus já está em toda parte pela sua unidade, mas eu acho que a oração teria que ser o contrário. Senhor, faz com que meu filho ande nos seus caminhos. Porque, né, a gente que tem que andar nos caminhos de Deus, não que Deus ande comigo. Por exemplo, eu vou aí numa casa noturna aí de prostituição, Deus vai ter que ir comigo para me atender? Não, eu acho que é eu que tenho que me conscientizar, eu posso clamar a misericórdia de Deus para que meu filho se conscientize, né, e passe a andar nos seus caminhos. Acho que essa seria a oração correta. Mas tudo isso é em função das pessoas não terem um conhecimento profundo de quem é o Eterno. Outros oram fazendo aquela milonga, né, com o perdão da palavra, fica naquela milongueira, né, se fazendo de vítima, chorando, porque não sei o quê. Não, isso é tentativa de suborno. Querer subornar o Criador. Não, nós vivemos em um mundo de aciar, no mundo da ação. Nós temos que agir, fazer as coisas, procurar o Eterno, fazer chuvar, praticar atos bons, atos de justiça, né? Uma coisa que ajudou as pessoas a terem uma ideia errada de Deus foi aquele famoso quadro do Leonardo da Vinci, se não me engano, né? Que ele pintou, ele queria representar a figura de Deus, ele pintou um senhor de idade com barbas brancas, cabelos brancos, uma bengala na mão, um jovem do lado, né? E uma pombinha voando. Ele quis representar Deus com essas três figuras, né? A figura da Trindade. Quem é que não conhece esse quadro, né? E as pessoas passaram a ter uma ideia de um Deus homem. Olha, infelizmente esse quadro, espiritualmente, para quem conhece as coisas do Eterno, esse quadro foi um desastre. Esse quadro induz as pessoas a irem para o caminho da idolatria. Primeiro porque cria três deuses, o que é inconcebível numa religião monoteísta, como eu já falei aqui. E em segundo que a imagem de Deus fica ridicularizada, como aquele senhor velho, de bengala na mão, cansado, não sabe o que está fazendo,
criou umas leis, daí veio seu filho, cancelou tudo, inventou a graça. Olha, gente, tudo errado essa visão. Deus é muito diferente de tudo isso. Deus é um ser supremo, como eu já falei aqui, um ser imensurável, e ele antecede todas as coisas. Tudo que acontece no mundo é com conhecimento e autorização do Eterno. Nada contraria a vontade dele. Às vezes nós esquecemos, nós pensamos que ele é esse Senhor de dado. Às vezes nós falamos frases que não tem nada a ver, tipo, Deus está triste comigo. Errado. Nós não temos a capacidade de deixar Deus triste. Já imaginou? Eu, um Zé Ninguém, vou fazer uma coisa que vai deixar Deus triste. Coitadinho de Deus, está lá deprimido porque o Alvarino fez uma coisa errada. Não. Deus é soberano. Ele fez as leis acontecem e eu tenho que me virar e me colocar na posição adequada para receber os favores. Outras pessoas dizem, Deus ficou contente comigo porque eu fiz isso, fulano fez isso. Não. Também não temos a capacidade de deixar Deus triste, nem tampouco de deixar Ele alegre. Deus não é um ser humano, não é um homem. Ele é um ser supremo, ele não tem forma. Ele é incorpóreo. Ele não pode entrar num corpo, não suporta. Deus é inimaginável. Ele está muito acima. Outras pessoas Deus deseja que o desejo de Deus, temos que fazer o que Deus deseja, que Deus tem vontade. Não, errado também. Se eu falar que Deus tem um desejo, ele é carente. Coitado, ele está lá pensando, né? Fazendo figa, né? Fazendo figa, aí tomara que aconteça isso. Não. Ele não precisa. Nós é que temos desejo, nós é que precisamos dele. Nós temos que buscar a sua luz, a luz divina. Tudo que o ser humano precisa aprender é buscar a luz divina do Eterno. E vamos aproveitar a oportunidade e falar um pouco da luz divina. O que seria a luz divina que tanta gente fala? Existe a luz boa e a luz ruim, né? Claro que a luz boa é a luz do Eterno, a luz de Kadosh Baruch Hu. E a luz má é aquela luz que vem do outro lado. Mas existe luz do outro lado também, porque a luz nada mais é do que prazer. Luz é prazer. Deus fez o homem para o homem ter deleite, para o homem ter prazer, para o homem ser feliz. E essa é a nossa função na Terra. Deus nos fez para ser feliz. Isso é a luz divina. Agora, veja bem, se eu não tenho conhecimento, não aprendi a amar, não aprendi a gostar das coisas do Eterno, fica difícil para mim. Como que eu vou numa sinagoga clamar a Deus, falar com Deus, se eu não gosto daquilo, não tenho amor nenhum por aquilo? Para mim vai ser um sacrifício. Então eu preciso de um outro tipo de luz, eu preciso de um outro tipo de prazer. Aí que entra as famosas coisas do mundo que o pessoal diz. Que eu discordo, né? Não existe nada do mundo. O mundo não tem nada. Tudo é de Deus. Como eu já falei anteriormente, até o mal foi criado por Deus para atender um propósito divino. Então eu vou procurar esse prazer que eu não achei nas coisas espirituais no lado carnal. Eu vou assistir jogo de futebol, eu vou assistir um filme, eu vou sair com os amigos, beber uma cerveja num bar, jogar um snooker aí numa casa noturna. Enfim, vou procurar os prazeres carnais, porque eu não aprendi a ter a luz espiritual. E veja você que a depressão vem por quê na vida de uma pessoa? Porque muitas das vezes a pessoa não aprendeu a gostar das coisas espirituais, das coisas de Deus, e ele é reprimido pela esposa, pela mãe, pelo pai, que não deixa ele ir atrás dos prazeres carnais. Aí ele fica fechado em casa. Aí ele não participa de nenhum tipo de prazer, nenhum tipo de luz entra na vida dele. O que é isso?
nada mais é do que depressão. E pessoal, eu espero que esse estudozinho, vamos dizer assim, tenha ajudado alguém a esclarecer um pouco. Nós precisamos melhorar a nossa visão de quem é o Eterno. Então, que o Eterno abençoe a cada um que teve a paciência de escutar este vídeo até o fim. Eu acho que isso completa o nosso rápido estudo. Que o Eterno te abençoe, te guarde e te dê shalom. Até mais.